Olá, viva, boa noite para quem nos está a acompanhar em direto a partir de Portugal, boa tarde para quem nos está a acompanhar em direto a partir do Brasil, e bom dia, boa tarde ou boa noite se nos estiverem a ver não em direto, mas em diferido. Vejo que já temos pessoas connosco. A Lucimara Ribas Bueno está a dar as boas tardes. Muito obrigado por estar connosco. Uma boa tarde também para si. A Carla Oliveira também já aqui está connosco. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. O Luís Fernandes também, meu colega, coautor do livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores, também já está connosco. Boa noite, Luís. E as pessoas vão entrando aos poucos. Se nos quiserem também dizer de onde é que nos estão a acompanhar, estejam à vontade. Eu estou a falar-vos de Portugal, de um arredor da cidade do Porto, que é Gondomar, e de uma pequena vila que acho que já é cidade, mas até nem tenho a certeza, que é Rio Tinto, que é onde eu vivo. Temos também já o João Maruta connosco. Boa noite, João, e bem-vindo. O António João Silva também acompanha-nos a partir de Braga, e eu já tinha a suspeita que a Lucimara nos acompanhava a partir do Brasil, mas confirmo agora, e seja bem-vindo e obrigado por nos acompanhar a partir desse lado do Atlântico. Hoje vamos então falar da relação dos videojogos ou dos jogos eletrónicos violentos e o comportamento antissocial. Que relações é que existem entre estes dois aspectos? E a oradora que eu vou apresentar dentro de momentos enviou-me um resumo, digamos, um pouco para esta sessão, dizendo que este ano nos Estados Unidos já houveram mais tiroteios que dias, e na sua última declaração o presidente Trump afirmou que os jogos eletrónicos violentos são um dos causadores dessas tragédias. Neste mesmo ano houve outra tragédia numa escola no Brasil e o vice-presidente fez a mesma afirmação. Desde a tragédia de Columbine, que completa este ano 20 anos, vivemos num ciclo onde sempre que esse assunto volta à tona, os jogos passam a ser culpados por estas tragédias. Mas será que existe relação causal entre jogar e tornar-se violento? Nesta sessão vamos falar sobre os dados e as pesquisas mais recentes relacionadas com este tema, e com a intenção de desmistificar e informar, assim como levantar a discussão sobre todos os fatores que podem estar relacionados com este fenómeno. E ainda antes de apresentar a nossa oradora, dizer que a Carla Oliveira nos está a acompanhar, e obrigado, a partir de Odmira. A Carmen Leite também, boa noite, está a acompanhar-nos a partir do Porto. E o Luís Fernandes, como sabemos, a partir de Beja, e a Alexandra Ventura também, boa noite, a partir, e bem-vindos, a partir de Almada. Portanto, já temos mais de quase uma dúzia de pessoas, somos 11 online, e é a altura de trazer a nossa convidada, que nos vai falar com quem vamos conversar sobre este tema, que é Evelise Galvão. Deixe-me ver se eu consigo puxar. Exatamente, aqui está ela. Boa noite, Evelise, e bem-vinda aqui assim a este Facebook Live. Antes de te dar a palavra, fazer só uma pequena apresentação de quem é a Evelise Galvão de Carvalho. Graduada em Psicologia pela Faculdade Evangélica do Paraná, possui diploma em Psicologia Forense e Criminal pela Independent College de Dublin, na Irlanda. Mestrado em Psicologia Forense pela Universidade de Tuiuti, no Paraná. Membro da International Association for Correctional and Forensic Psychology, nos Estados Unidos. Membro do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas, o GEAT,
aqui um parênteses de quem já tivemos aqui assim, o Daniel Spritzer, a falar também connosco relativamente a Gaming Disorder. A Evelise é ainda colaboradora da rede Esse Mundo Digital, onde eu participo também e através do qual nos conhecemos, colaboradora do programa Reconnect do Governo Federal e Estadual do Estado do Paraná, é isso, não é, Evelise? Isso. E professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Campos de Andrade, em Curitiba. Atua como psicóloga clínica com adolescentes e jovens adultos que apresentam dependência tecnológica de jogos online. E antes de começarmos esta sessão, estava a falar aqui assim com a Evelise e falávamos... e o António João Silva dá também as boas noites e as boas. E eu brincava com a Evelise porque ela tem uma cadeira de gamer e ela dizia, vou esconder que ainda julgam que eu estou a fazer publicidade, e eu disse, não, eu acho que dá a credibilidade, porque mostra que, contrariamente a eu que não sou um gamer, não é? A Evelise é gamer. E então, Evelise, eu ia começar por perguntar de onde é que surge esse teu interesse pelo gaming, não só na perspectiva do jogador, mas também de investigação? Então, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu queria primeiramente agradecer o Tito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto que está tão à tona, né? E como eu disse até no começo, de que há 20 anos sempre volta essa discussão, mas eu acho que é legal. Então, assim, fiquei muito à vontade para fazer perguntas, né? Eu vou tentar responder todas elas, né, dentro do possível. Mas respondendo a tua pergunta, então, Tito, na verdade, eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha 8 anos. Né? Ainda não era meu pai ganhou o computador porque ele precisava trabalhar, né? Não tinha intuito desses jogos. A gente não tinha internet aqui no Brasil que fosse possível jogar. Mas ali começou muito o meu interesse de usar os jogos como uma ferramenta de entretenimento, né? E com a evolução da tecnologia, eu passei daí a jogar jogos online, inclusive jogos violentos, né? E, então, assim, posso dizer que tenho uma carreira de gamer que vai a 17 anos, pelo menos, né? Então, meu interesse começou muito nisso, assim, né? De como os jogos são uma ferramenta de entretenimento, a gente consegue ver que tem muitos benefícios, né? Quando a gente também, quando a gente está falando dos jogos. E nisso, né, por ser uma jogadora e quando eu resolvi cursar psicologia, quando resolveu a hora de fazer a pesquisa final da graduação, eu falei, bom, por que eu não junto, então, a psicologia, o meu conhecimento que eu tenho sobre jogos, né, para conseguir conseguir falar com o público e saber como tudo isso funciona, e pesquisar sobre isso, né? E isso foi há 11 anos atrás, estava fazendo as contas esse dia, foi há 11 anos atrás. Né? E eu lembro que as pessoas falavam assim, mas por que você vai pesquisar isso? Isso é estranho, não estavam pesquisando muito sobre isso aqui no Brasil ainda, né? E daí eu falei, não, mas é que eu acho que não deve ter essa correlação, eu acho que é muito simplista essa afirmação de falar que isso leva aquilo, acho que o ser humano é tão mais complexo do que, né, essas relações tão retas. Então, foi aí que eu comecei, fiz minha primeira pesquisa lá, 11 anos atrás, no meu TCC, e não parei mais de falar sobre isso. Sim, senhora. E tens a percepção, eu acho que as tecnologias têm umas costas muito largas, não é? Uhum. Qualquer coisa que corre mal, há uma tendência grande de culpar as tecnologias por isso. Ou é porque é o Facebook, ou é porque é o YouTube, ou é porque é o Google, ou é porque é os videojogos. E eu acho que há uma série de ideias pré-concebidas relativamente à tecnologia em geral, e particularmente também relativamente ao gaming. Sei lá, nós falávamos ainda antes de irmos para o ar que há algumas ideias pré-concebidas, não é? Uma delas que eu tenho essa percepção que os pais
têm a ideia que gaming é coisa de meninos, não é? É coisa de criança, e às tantas o perfil do gamer hoje em dia não tem nada a ver com o perfil de criança. A outra é de que a menina não joga, não é? Só menino. Gaming é coisa de rapaz, não é? E depois a outra questão, que é de facto a questão da violência e da culpabilidade, digamos, dos videojogos no estímulo ou na promoção da violência. Estas são assim três que eu vejo. Vês outras ideias pré-concebidas relativamente ao gaming que estejam, digamos, instaladas na sociedade, assim, em geral? Assim, né, eu acho que a última pesquisa que saiu aqui do Brasil, inclusive, falando sobre qual seria o perfil do jogador, a gente fala sobre perfil de jogador, é importante falar que a gente não está só falando de pessoas que jogam no computador e nos consoles, né, mas a gente está falando de pessoas que também jogam no smartphone. Então, os dados que a gente tem aqui no Brasil, de que as mulheres são a maioria do que jogam, então já é, né, acho que 53%, 54%, e a maior faixa etária está entre os 25 anos e 32. Então, assim, né, embora a gente tenha muito essa ideia de que os adolescentes eles têm mais intimidade com a tecnologia, porque, né, eles não são imigrantes digitais como nós somos, eles já nasceram incluídos, e também eu acho que por questões de vida, né, eles têm mais tempo para poder dedicar a isso, mas, né, o que a gente tem de dados é que não é uma coisa só de adolescente. Quando a gente fala, principalmente, né, que eu acho que o Daniel Splitzer já deve ter falado muito bem, sobre dependência de jogos eletrônicos, ele pode atingir todas as faixas etárias, né? Não é uma coisa que a gente tem que estar preocupado somente com os adolescentes. Né? As mulheres, eu acho que a gente entra, né, nós estamos presentes, eu lembro que sempre, né, 17 anos atrás, quando eu jogava, eu era uma das únicas mulheres que tinham. Eu vejo com muita felicidade esse aumento das mulheres, né, dentro dos jogos também, embora isso também vai acarretar outros problemas que a gente vê com o machismo, né, enfim. Mas essa é uma realidade que não é só do videogame, não é? De tudo. E é isso que eu acho mesmo, quer dizer, no gaming acaba também por se refletir os comportamentos sociais que as pessoas têm em sociedade, que não são coisas específicas do gaming, não é? Exato. As pessoas me perguntam qual que é a diferença do mundo real para o mundo virtual. Eu acho que o mundo virtual é um espelho do nosso mundo real. Só que a gente consegue, às vezes, ter acesso a conteúdos ou coisas que aconteceram né, pela internet que na nossa vida real a gente não teria. Né? Por exemplo, a gente talvez não estaria tendo essa conversa se não fosse a internet. Então, a gente tem, eu digo sempre que é um espelho, não é um outro mundo. Né? Porque a internet é feita por pessoas e mantidas, utilizadas por pessoas. Então, né, as pessoas. E assim, eu acho que, falando sobre o último, né, que eu acho que é o tema de hoje, tudo, eu vou fazer, né, como a gente combinou, eu acho que dar uma introdução um pouquinho para explicar, e assim, como eu disse, quem está assistindo, fique muito à vontade para fazer perguntas sobre isso. É isso que eu ia dizer, antes de passar a bola para fazeres essa apresentação, eu tenho ideia que há bocadinho esqueci de dar as boas noites à Alexandra Ventura, que nos está a acompanhar a partir Boa noite. Boa noite, Alexandra, seja bem-vinda e obrigado por nos estar a acompanhar. Outras pessoas também, já somos uma dúzia. As pessoas vão se juntando a nós e corresponder, digamos, um pouco àquilo que a Evelise estava a dizer. Que comentários, perguntas, algo que queiram colocar, dúvidas, sugestões, ou seja, não façam que isto se torne apenas do lado de cá para aí, mas que seja algo também participado desse lado e que nós, deste lado, estejamos a responder também às vossas preocupações, comentários e sugestões. Mais uma pessoa também que se juntou a nós é a Cristiane. Boa noite, Cristiane. Que também é uma brasileira, mas que reside, pelo menos até recentemente, em Portugal e que trabalha na área da educomunicação, portanto, da comunicação, os mídia, mas tenho a ideia que presentemente está no Brasil. Portanto, boa noite e bem-vinda, Cristiane.
E eu então ia sugerir passarmos à apresentação, é isso, Evelise? Tá bom. Traz uns slides, então, ok. Ok. Então, né, para começar um pouquinho sobre essa correlação, até como o Tito já falou muito bem, né, essa discussão sobre os jogos e a violência, principalmente sobre os casos de tiroteio em massa que aconteceram e que acontecem, já vai fazer aniversário de 20 anos. Né? O que começou muito forte isso lá em Columbine, quando houve, né, foi um choque para a sociedade, eles culparam 2 jogos específicos, inclusive chegaram a culpar um cantor que se chama Marilyn Manson por tudo que tinha acontecido. Né, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, a gente teve um caso aqui no Brasil que foi no Morumbi, que teve um jogo que se chamava Duke Nukem. O que a gente percebe desses jogos, né, a grande maioria deles são jogos de tiro, né, então a gente chama de jogos de primeira pessoa, que são jogos de tiro. Tirando o último foi o Sandy Hook Elementary, que ele acabou entrando numa escola de infantil, e 26 entre professores e crianças acabaram morrendo. Nesse caso, né, eles acabaram falando que ele tinha jogado um jogo chamado Dance Dance Revolution, só que esse jogo é um jogo de dança, né? Você fica imitando as danças de outra pessoa. Mas depois saiu os dados dizendo que ele tinha esquizofrenia e foi num dos surtos dele que ele acabou fazendo isso, né? Mas a gente percebe sempre essa tendência de uma terceirização da responsabilidade para os jogos ou para algo que seja externo, né? A gente não está falando sobre fatores pessoais, fatores da família, fatores da sociedade, a gente está colocando, né, a terceirização dessa culpa nos jogos. Principalmente porque, embora não seja tão novo, né, jogos não é uma coisa nova, jogos é uma coisa que fazem parte, eu acho, do cotidiano das pessoas. Hoje é bastante raro você encontrar uma pessoa que não sabe o que é jogo ou que nunca jogou nada, né? Mas a gente sempre eles sempre vão estar nessa tendência de uma culpabilização dos jogos, como um dos fatores de risco para causar esses massacres, né? Então eu coloquei só esses exemplos, acho que você pode passar um pouquinho, Tito. Deixa eu só ver qual que fazer aqui uma pergunta, que claro. É assim, a gente há de conseguir localizar no tempo, imagino, não é? Vou-lhe dar uma ideia. Eu comecei a usar videojogos ainda, talvez, nos finais dos anos 70, tenho ideia. Uma coisa que muito rudimentar, que a gente ligava à televisão e jogava o Pong. Quer dizer, e o ténis era uma barrinha branca de um lado, um retângulo branco de um lado, outro retângulo branco do outro lado, e havia uma bolinha que atravessava o ecrã, que era um quadrado, na realidade não era uma bolinha. O Pong, eu acho que nunca foi culpabilizado pela morte de ninguém, mas a minha curiosidade é, nós conseguimos determinar no tempo quando é que começaram a haver situações em que os jogos começam a ser culpados por situações de mortes de pessoas? Acho que a primeira vez que a gente vê isso muito, muito forte é quando acontece Columbine. Né? E eu acho que também tem a questão da evolução dos gráficos dentro dos jogos, né? Que eles passaram a ficar mais realistas. Eu acho que aí também começou essa movimentação de culpabilização dos jogos, né? Eles estão cada vez mais realistas por causa da evolução da tecnologia. Estou a ver. Então aí também aconteceu nisso. Ok. Entretanto, veio também, já está online também o Carlos Menezes, que nos acompanha também a partir de Portugal. Acho eu que está em Portugal, mas que também é brasileiro. E um abraço para o Carlos e é um prazer tê-lo aqui assim connosco. Vendo então o segundo slide, que conforme tinhas referido há pouco, ele dá-nos dados relativamente a tiroteios em massa nos Estados Unidos, não é? Isso. Quando a gente fala de tiroteio em massa, a gente vai ter várias definições, né, para falar o que seria esse tiroteio em massa ou não. Mas uma definição mais utilizada é que tem que ter 3 ou mais vítimas, tá? E a utilização de arma de fogo. Então, esses dados estão online,
né? Esses são dados da Wikipédia, então eles estão atualizando frequentemente sobre isso, mas eu trouxe só porque são extremamente alarmantes, né? Quando a gente vai ver, até agosto, a gente foi 297 tiroteios nos Estados Unidos, né? Então, nós tivemos mais tiroteios nos Estados Unidos do que tiver de dias até agora. Né? Nesse número, 335 pessoas foram mortas, tá? E feridos foi 1.219. Então, quando a gente vai vendo, são várias séries, né? Se você procurar esses dados, vai ter do lado explicando tudo o que aconteceu, como é que foi, todo o modus operandi. E eu fiz o levantamento para mostrar hoje, nós estamos hoje no dia 9 de setembro, e já houve 9 tiroteios em massa nos Estados Unidos, com 9 vítimas, né? E 31 feridos. Eu fui procurar para atualizar um pouquinho esses dados. Okay. Então, quando a gente vê esses dados, a gente fala, o que está acontecendo? A gente sabe que esses tiroteios, principalmente na questão dos Estados Unidos, sempre houveram, mas aumentou muito nos últimos tempos, né? E uma das questões que eles falaram, e foi o que eu falei para vocês do Trump, foi quando ele disse que os jogos são um dos responsáveis porque as pessoas estão fazendo isso, né? Elas jogam como se fosse uma imitação direta. Eu vou jogar lá no jogo e vou replicar na minha vida real. Aqui no Brasil, a gente também teve esse ano, né? A gente teve um massacre numa escola aqui no Brasil. Ano passado, nós tivemos um também. Então, e quando a gente pega as argumentações e a explicação para tudo isso que aconteceu, é muito parecido do nosso vice-presidente aqui do Brasil com o do Trump, né? Dessa culpabilização e falando, olha, os adolescentes ficam jogando esse jogo violento, daí sai e faz essas coisas. Mas essa aqui é só para ter um pouquinho de ideia. Eu acho que tem um outro gráfico agora, né? Sobre o uso de... Deixa-me, antes de passar ao slide seguinte, Tá. O Abílio Carvalho também, entretanto, já se juntou a nós. O Abílio Carvalho também já é um regular nas suas presenças nestes lives. Portanto, boa noite, Abílio, e obrigado por nos acompanhar. E eu ia colocar uma questão. Nós sabemos que este fenómeno dos tiroteios em massa é muito característico dos Estados Unidos. Tens dados, relativamente ao Brasil, já houve pelo menos estes 2, digamos, massacres, não é? Mas o Brasil, situações de tiroteio, é mais ou menos comum, não é? Porque é um país onde há muita arma, não é? Quer dizer, e há índices de criminalidade também elevados. Eu olho assim e vejo, mais... tenho ideia também um massacre na Nova Zelândia, não é? Foi logo após aqui do Brasil. E nós não temos ideia da Nova Zelândia ser assim, digamos, um país com índices de criminalidade elevado, de onde seja fácil ter acesso a armas, não é? Para além destes, tens noção de outros países onde este fenómeno dos tiroteios em massa aconteçam e sejam comuns, digamos? Então, aqui no Brasil, embora a gente esteja falando, obviamente, a gente tem a criminalidade altíssima e tudo, mas como a gente fala desse tiroteio em massa, ele tem algumas características que precisam ser seguidas. Então, precisa ser no mesmo lugar, então a pessoa só vai no mesmo lugar e precisa ter de 3 a mais vítimas e o uso de arma. Então, é uma coisa bem específica. Aqui nesses números não entra, por exemplo, né, a gente pode falar de um latrocínio, ou não, é exatamente essas específicas, é em um lugar onde a pessoa utiliza a arma e tem mais de 3 vítimas. O que acontece, né? Um dos fatores que eles têm levantado também é esse fácil acesso às armas, né? Até uma coisa interessante que aconteceu foi quando o último que teve no final de semana no Texas, nos Estados Unidos, depois da declaração do Trump, o Walmart retirou todos os jogos violentos da sua prateleira. Porém, logo do lado, eles não tiraram as armas. Pois, porque eles vendem armas, o Walmart vende armas. O Walmart vende armas, então ficou uma coisa, a gente está proibindo os jogos aqui, mas a pessoa pode chegar na loja e comprar arma ali. Então, eu acredito que uma variável importante que tem nos Estados Unidos é essa, é o fácil acesso à arma, que aqui no Brasil a gente vai ter na criminalidade, mas, por exemplo, para a gente ter acesso à arma é muito complicado. E requer da gente muito mais, né, para conseguir fazer isso.
Okay. O Luís Fernandes coloca aqui uma questão que às tantas poderás conseguir responder, que é, em alguns países o jogo bullying foi apontado como responsável por inúmeros comportamentos violentos, tendo sido proibido um pouco por todo o mundo, incluindo no Brasil. O que pode referir sobre esta questão? Então, o jogo bullying realmente é um jogo, na verdade, a função, o objetivo do jogo é você fazer bullying com as outras pessoas numa escola, né? Então, é um jogo complicado, vamos dizer. Quando a gente, até uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas a gente fala qual que é a função desse tipo de jogo, né? De uma responsabilidade de assim, beleza, o jogo é sobre falar sobre bullying e fazer bullying nos outros, mas e aí? O que tem de ganhos nisso? Então, a questão tá, eu pegar e jogar e eu ir lá e fazer na vida real. Né? Eles apontaram no Brasil, na verdade, no Brasil foi proibido o Counter-Strike e o Bully por um tempo. Né? Eles proibiram a comercialização, só que você poderia ter acesso pela internet, então não foi muito efetiva essa proibição. Continuou proibido o Counter-Strike? Não, o Counter-Strike não mais. O Bully foi em 2008, se eu não me engano, que fizeram. Okay. Mas a questão é, quando a gente fala desse tipo de jogo, eu acho que a gente vai entrar bem naquela questão de que tem tantos outros fatores, né? Algumas pessoas falam muito sobre a naturalização da violência. Né? A gente tem uma teoria que se chama moral geral da agressão, né? O modelo geral da agressão que eles falam. E um dos critérios básicos que eles apontam é se eu vejo muito daquilo, aquilo acaba sendo naturalizado para mim. Né? Então, torna-se banal, digamos, não é? Isso, banalização. Se torna banal. Então, eles apontam assim, se eu jogar demais esse tipo de jogo, eu vou ficar insensível a quanto isso deveria ser. Mas o que a gente tem de dados para corroborar essa informação, né? De que mesmo pessoas que têm um conjunto de comportamentos pró-sociais, ou seja, empatia, generosidade, né, o respeito ao outro, mesmo jogando esse tipo de jogo que seja violento, eles continuam dando essas respostas pró-sociais. Então, assim, tem mais coisas além do jogar, né? Algumas características da pessoa que está jogando também. O João Maruta diz, estamos de acordo que o problema são as pessoas e não os jogos, certo? Estamos muito de acordo, João, exatamente isso. O João agora neste comentário teve muita pontaria, acho eu. Acertou. Né? Tem até uma metáfora que eu gosto de dizer que é assim, se eu pego uma caneta e dou para um artista, ele vai poder fazer coisas maravilhosas com essa caneta. Agora eu pego uma caneta e dou para um serial killer. Eu vou botar a culpa na caneta ou eu vou colocar a culpa, vou colocar a culpa entre aspas, né? Mas eu vou ter uma responsabilização na caneta, porque é ela que fez o serial killer fazer essas coisas, ou eu vou colocar na pessoa, na sociedade, em todo geral. E eu acho que quando a gente faz essa metáfora, parece, eu acho que a questão dos jogos é porque ainda há muito pouco, há desconhecimento sobre os jogos, né? Então eu não entendo sobre isso, deve ser ele, né, eles com violento, é violento lá, tá tirando, então deve ser esse o responsável. Mas o João tá certíssimo, eu concordo. Eu coloquei né, o que o Trump falou, então, né, precisamos parar com a glorificação da violência, concordo, eu acho que isso é uma coisa em geral, né, não só a glorificação nos jogos, mas em música, em filmes, em séries, né, eu acho que isso é uma coisa importante. Né, hoje é muito fácil para jovens problemáticos cercar-se de uma cultura que celebra a violência. Será que é só os jovens problemáticos ou todos nós estamos cercados de uma cultura que celebra a violência? Pois, né? Isso, não é? Porque não é só, na realidade, não é só nos videojogos, é no cinema também. Tudo. Na televisão, não é? Novela. Exato. Cá em Portugal, quer dizer, há canais específicos relativamente a questões criminais, não é? E há mesmo, no cabo sobretudo, não é? E há canais de televisão que têm um foco muito particular no crime, não é? Quer dizer, são canais generalistas, mas que grande parte da sua programação é preenchida com situações relacionadas com casos de crime. Nós chegamos, acho que vocês no Brasil, na cobertura do crime, são mais sensacionalistas do que cá em Portugal, pelo menos daquilo que eu tenho conseguido ver na televisão.
vi um documentário muito interessante que vi que tu partilhaste do Netflix, e sobre a questão de um prefeito no Brasil. De Manaus. Bandidos na TV é o nome desse documentário. Bandidos na TV. Esse documentário é fabuloso, não é? Muito bom, muito bom. Exatamente. E mostra de facto como este tipo de televisão atrai audiências, a violência em geral, acho eu, atrai audiências. Todos nós temos de alguma forma, digamos, não sei se um gene, se o que será mórbido, de gostar de ver e de querer ver violência, porque a violência atrai-nos a atenção, não é? Tens só de te passar aí, e é só passar mais 2 comentários. Não esqueças o que ias a dizer, é só para não perder aqui. Não, tudo bem. O Carlos Menezes diz: o problema das armas no Brasil é mais grave e ilegais, são a maioria e totalmente sem controle, fronteiras extensas e pouca fiscalização. O João Maruta também acrescenta que, mas onde há este tipo de situações, as fronteiras são exatamente iguais. O da Dinamarca tem as mesmas características dos americanos e dos brasileiros. Não sei se percebi bem o seu comentário, João. Se quiser concretizar um bocadinho mais, eu agradecia. E eu me interrompi e tu ias dizer qualquer coisa, Evelise. Eu ia falar que a gente tem uma questão evolutiva do ser humano, na verdade não é um fascínio por violência e tragédia, né? É um fator de proteção nosso. Então, quando a gente vê algum tipo de violência feito pela pessoa da nossa própria espécie, a gente procura buscar os detalhes para a gente se proteger. É um mecanismo evolutivo do nosso organismo. Então, a gente tem, quando a gente vê tragédia, as pessoas ficam muito em cima. E é realmente, né, opa, eu já leio, só um pouquinho, Luciano. Claro. Quando a gente fala sobre, por exemplo, todas essas mídias violentas, né, e realmente aqui no Brasil a gente tem esses programas que passam ao meio-dia, na hora do almoço, onde é colocada a violência, né, coloca, olha, essa pessoa, e assim, mostra corpos muitas vezes. Então, a gente tem músicas no Brasil, né, eu posso falar um pouco da minha realidade aqui, que são extremamente violentas, né, agressivas. Então, séries, então, as novelas em si. Então, quando a gente está falando, a gente realmente está cercado da violência em todos os lados, né? E quando a gente vai ver, né, quando você fala assim, mas por que faz tanto jogo sobre violência? A minha pergunta é, por que as pessoas compram tantos jogos de violência? Certo. Né? Se não tivesse consumidor... audiências, e porque é que as pessoas dão tantas audiências a programas de televisão que contêm violência, não é? Se não tivesse consumidor. Oi, desculpa, isso mesmo. Não. O João Maruta, entretanto, esclareceu o comentário que eu não tinha percebido bem há bocado e que agora percebi. A questão da Dinamarca ter as mesmas características dos americanos e dos brasileiros. Não é Dinamarca, é Noruega. E ele recorda o caso do Anders Breivik, que foi aquele fulano na Noruega, ou Noruega ou Suécia, agora até estou na dúvida, mas não foi na Dinamarca, tenho ideia. E que também entrou, foi uma ilha onde estava a decorrer um acampamento, um grupo de juventude social-democrata, e sueca, tenho ideia, e que ele cometeu também um massacre, morreram também inúmeras pessoas, e também na altura foi associado aos videojogos. E eu tinha outro comentário que tinha antes, que era da Lucimara: quando ocorre um atentado ou uma ameaça de atentado à polícia ou um núcleo de crime cibernético, compreende que não é o jogo, ou também faz essa leitura? Então, né, quando aconteceu, né, a tragédia de Suzano, que eu coloquei ali no slide, você consegue para repetir exatamente as palavras dele, porque eu acho que é importante. O vice-presidente, você consegue voltar, Tito, por favor, lá no slide? Consigo, aquele que está do Trump com o... Consigo, senhor. Então, assim, quando acontece esse tipo de atentado...
né? O que acho que uma coisa importante a gente falar também de uma responsabilização da mídia nisso, né? A gente tem uma mídia aqui no Brasil, eu posso falar, extremamente sensacionalista. Então, quando aconteceu esse massacre, eles ficavam noticiando o dia inteiro sobre isso, né? E isso ocorreu, que a gente fala, né? De uma identificação de muitas partes, que às vezes eu vi até nos comentários das notícias assim, se eu tivesse uma arma eu também ia fazer. O que foi muito preocupante, tinha inúmeros comentários desses nas reportagens, né? A gente vê a diferença de como a Nova Zelândia encarou o que aconteceu lá. Foi dito, foi um homem de tal idade, branco, nananana, e acabou, não colocaram foto, não deram detalhes, né? Não falaram sobre o texto que ele tinha escrito, então também entra um pouco isso. Aqui no Brasil, logo após Suzano, começou também a ter uma ameaça de atentado na Universidade Federal aqui da minha cidade, né? E daí entra o núcleo cibernético, né, dos cybercrimes aqui que a gente tem da delegacia, que foi buscar e procurar. Só que como o fórum onde tudo isso foi postado era na Deep Web, eles não conseguiram identificar quem eram as pessoas, né? Então, o que acontece? A gente ainda tem uma movimentação muito forte aqui do Brasil para a culpabilização dos jogos, né? Então, quando aconteceu o massacre lá de Suzano, o vice-presidente do Brasil fez essa declaração, que é hoje a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos. Só isso que fazem. Quando eu era criança, adolescente, jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude, hoje eu não vejo mais essas coisas. É isso que temos que estar preocupados. E, enfim, né, uma culpabilização total. E aquela coisa, hoje a gente, por várias questões sociais, eu até pergunto para os pais, às vezes, você queria ter o filho às 10 horas da noite em casa, na frente do computador, ou 10 horas da noite na rua? A maioria deles vão falar em casa, né? Não que estando em casa você está livre de outros riscos que também podem ter. Mas a gente tem hoje talvez que não possibilite as crianças de hoje poderem brincar na rua, jogar pipa, soltar pipa e fazer todas essas coisas. Então, ao invés de a gente ficar num movimento de negação dos jogos, ou falando, jogo é ruim, não sei o quê, a gente tem que literalmente pegar o que tem de positivo e produtivo nos jogos e mitigar as coisas negativas, porque eu acho que esse é o caminho sempre. Sem dúvida. Te responde. Lucimara, que foi a resposta, entretanto tinha caído, mas que já regressou, mas ouviu toda a sua explicação, porque ela fez este comentário já há uns minutos valentes. O João Maruta confirmava também que era ao lado, portanto que não era na Dinamarca, e diz, acho que é Suécia, mas entretanto o Luís Fernandes confirmou que era Noruega, e o Abílio Carvalho também recorda que o caso do Anders Breivik foi na Noruega, um fanático da extrema-direita, matou 70 pessoas e feriu mais de 200. O Luís confirma, sim senhora, o massacre foi na Noruega e ele é norueguês. A Lucimara, entretanto, acrescenta que eu compreendi as colocações, mas realmente questiono se os envolvidos na avaliação compreendem isso, e agradece a sua atenção. Então, eu acho que uma das coisas que são difíceis quando a gente fala desses tiroteios em massas é que a grande maioria das pessoas que perpetuam isso, elas ou se suicidam no final ou acabam sendo mortas. Sim. Então, isso acaba prejudicando a gente conseguir fazer um levantamento de perfil e de profile, né, de saber quais são essas características e tudo. Mas, infelizmente, o que eu vejo é não sendo levado muito em consideração, mas até depois começaram a falar, não, mas também tem doença mental, tem outros transtornos, né? Então eles começam, eu acho que está começando uma movimentação aqui no Brasil de falar, pera, vamos aí, acho que não é só os jogos, vamos tentar ter uma compreensão um pouco mais ampla desses fenômenos, porque assim, se há 20 anos culpam os jogos e continua acontecendo... Exato. Né? Até quando aconteceu ano passado em Medianeira, aqui no Paraná, o massacre, e voltou a acontecer em Suzano, uma das vítimas de Medianeira falaram assim, gente, vocês não aprenderam nada em um ano. Vocês deixaram acontecer novamente tudo isso. Então, eu acho que é bem nessa questão, assim, né, de que se há 20 anos vem botando a culpa, e há 20 anos tentam proibir, tentam, né, lembrando que todos os jogos têm classificação, então se tem mais 18, porque deveria ser mais 18, né, e não tem funcionado, então talvez o problema não esteja aí mesmo, né? Sem dúvida. Ou só o Tiago Rezende também deixa-nos aqui um comentário interessante, que é boa noite. Muitos tiroteios em massa nos Estados Unidos são atribuídos à violência de gangues com o fenómeno drive-by
onde os gangues atacam os seus alvos por carro com múltiplas armas de fogo e onde por vezes morrem transeuntes também. A cidade recordista deste tipo de homicídios, de acordo com as estatísticas do FBI, é Chicago. O fenómeno do atirador sozinho apenas está a aumentar em função do mediatismo de que beneficia, a questão que estavas a falar há bocadinho, relacionada com a nova... Sim. Talvez os mídias estão a desempenhar um papel detrimental nesta questão toda, não é? Uhum. E acho que esta opinião vai um pouco de encontro àquilo que estavas a referir agora, da visibilidade que os mídias dão a quem comete este tipo de crimes, e que muitas vezes leva ao desejo de celebridade, não é? De ganharem celebridade, que é o que as leva muitas vezes a este tipo de uma imitação, né? Você olha, a pessoa, nossa, olha, ele tá aparecendo em todas as televisões, estão falando. Inclusive, em algum dos fóruns, os atiradores de Suzano aqui no Brasil foram chamados de herói, né? O herói era daqui, o herói era do nosso grupo. Então, também entro e concordo, né, com todas essas questões, de que sim, a mídia também desempenha um papel e a mídia precisa começar a olhar de uma questão de responsabilização dela, de como passa essas informações para o público. Sem dúvida. Eu questiono, por exemplo, se a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tem um guia para os jornalistas, não é? Para quem trabalha nos mídias, sobre como noticiar casos de suicídio. Eu questiono-me se não será de produzir um guia sobre como noticiar este tipo de massacres. Que legal. Sim. Com guidelines para que os mídias e os jornalistas poderiam seguir. O Abílio Carvalho diz, entretanto, nas várias eras sempre se procurou desculpas, não é? Desculpas, para a violência gratuita. Antes era a televisão, hoje são os jogos, e acrescento eu, no meio disto tudo, alguns, a música rock também teve alguma culpa. Antes... Os Beatles, iam destruir as famílias. Exato, não é? Mas antes, será que o Jaco Estripador culparia o teatro? Hitler culparia quem? Provavelmente toda a gente, não é? E Attila o Uno culparia a paisagem. Muito bom. Eu tendo a concordar um pouco com este ponto de vista expresso pelo Abílio. Não é? É que é mais fácil, vamos pensar num caminho mais fácil. É mais fácil culpar algo externo do que a gente olhar para nós como sociedade e perceber que tudo isso que acontece, principalmente em relação aos massacres, é um fruto dessa sociedade que a gente estruturou, né? Então é muito mais fácil, é menos dolorido, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. A Carla Oliveira também acrescenta, mas também é certo que em termos de marketing e comercialização se tem verificado que há jogos que tendem a uma aproximação da realidade a situações de crime e promovem e incitam este tipo de comportamentos, ou não? Então, essa é uma questão até, a gente vai pegar um jogo que é super violento, que se chama GTA V. Ele é um jogo violento, ele é um jogo de gangster, né? Você tem que fazer várias coisas. Ele é mais de 18 anos. E, então, assim, essa é uma das principais bases que as pessoas defendem que tem essa correlação. Eu vou assistir e eu vou me inspirar e vou fazer algo igual. Eu acho que aí entra... por exemplo, eu lembro que quando eu estava assistindo algum filme muito violento ou uma novela muito violenta e eu era pequenininha, a minha mãe falava, olha, isso aqui é errado. Eu acho que nisso a gente vai começar a falar muito sobre não vou falar monitoria, porque isso é uma coisa que até o Michael Rich fala muito bem, uma participação dos pais. Então, o que o meu filho está jogando? O que é isso que ele está jogando? Putz, será que eu não posso jogar com ele? E nisso, aproveitando a situação para ensinar comportamento moral, valores morais. Né? O Bandura, ele tem um experimento muito legal, que é o experimento do João Bobo. Né? O Bandura foi o psicólogo que desenvolveu a aprendizagem social, né? Que a gente observa e aprende e replica. E no experimento dele é muito interessante. Quando você vê, eles colocam uma criança para brincar com o João Bobo. As crianças têm interações normais. Daí tiram as crianças e colocam os seus pais. E daí os pais começam a ser agressivos, xingar, bater no João Bobo. Quando voltam essas crianças, elas replicam o comportamento dos pais. Né? Elas começam a xingam, batem. Então, assim, tem essa influência, só que a gente não copia todo mundo. Nós normalmente vamos copiar pessoas que são de autoridades, a gente vai imitar esse tipo de comportamento. E se eu tenho um conjunto de valor muito bem estruturado,
né? Então eu sei o que é certo e o que é errado, eu tenho empatia, eu tenho respeito ao próximo e tudo. Não é um jogo que vai fazer eu desaprender todos esses meus comportamentos. Certo. O Abílio Carvalho também acrescenta: nas várias eras sempre se procurou desculpas para este eu já li. Acho que foi. Exato. O João Maruto é que culpam os jogos porque é como o Billy diz, desculpas para a violência gratuita. A Cláudia Manata do Outeiro também, entretanto, já se juntou a nós. Boa noite, Cláudia. A Cláudia também já acompanha-nos com alguma regularidade. Já desafiei também para ser convidada de uma destas sessões, porque ela tem um livro interessante que eu gostava que as pessoas ficassem a conhecer. Não vou dizer mais. Não pode dar spoiler. Exato, não vou fazer spoiler, não é? Isso. E o Tiago Rezende acrescenta: uma sociedade polarizada vai sempre estar sob risco de violência antissocial, uma sociedade que não avalia os motivos societais de existir, esta angst que motiva a polarização e procura antes culpados materiais pela erosão da existência pacífica entre cidadãos, estará condenada a ver estes episódios de violência transformar-se em guerra civil. Eu acredito que os Estados Unidos são o ground zero para esta possibilidade. Espero estar errado nesta postulação. Eu também. Gostaria de estar, gostaria bastante. Mas, de facto, a sociedade americana está hiperpolarizada. Na Europa nós assistimos já a algumas situações, mas que não andam à volta das armas como andam no caso dos Estados Unidos. Vocês no Brasil também têm algumas situações parecidas, mas aqui assim a polarização ainda vai, digamos, ao nível de se é para o Brexit ou contra o Brexit, se queremos refugiados, se não queremos refugiados, e xenofobias e racismos associados a isso, e não tanto nestas questões de pessoas entrarem. E o fenómeno engraçado, quer dizer, não tem piada nenhuma, engraçado é mesmo a palavra. Interessante. É interessante, que é que nós começamos a ver já, e já houve um caso também assim nos Estados Unidos, de trabalhadores que estão, digamos, descontentes com os seus patrões, e aconteceu um massacre desses, por exemplo, nos escritórios do YouTube. Houve um funcionário que entrou lá. Portanto, isto começa também a ter, digamos, outras motivações que não são só de se ver e de jogar videojogo. E essa é uma questão que tu referias e que me levou também a querer realizar este Facebook Live contigo, foi a apresentação que eu vi que fizeste em Curitiba e que gostei bastante, e onde se mostrava que estas questões, digamos, ter comportamentos violentos, porque se vê comportamentos violentos é apenas analisar um dos fatores da questão. Eu gostava que desenvolvesses os outros fatores. Não é? Isso eu gosto de falar, esses são só alguns dos fatores, né? Quando a gente está falando sobre fatores de risco em geral, quando a gente vai ver a mídia violenta, porque isso é uma coisa muito interessante, né? A Sociedade Americana de Pediatria já parou de falar somente de jogos violentos. Ela faz um conjunto e chama de mídias violentas. Nisso vai entrar música, teatro, filmes, livros, né? Então, todas essas questões juntas, o que eu acho que já é um avanço, né? Sim. Mas quando a gente vai falar sobre comportamento agressivo, a gente vai ter alguns fatores de risco, né? Que podem desencadear ou não, né? Fatores de risco não quer dizer que com certeza isso vai acontecer. Né? Eu coloquei alguns dos exemplos que a gente tem aqui, mas óbvio, né? Abuso físico, sexual, psicológico, isso tem um efeito muito danoso no desenvolvimento, até de valores morais, porque se as pessoas que dizem que me amam, que são meus pais, que deveriam cuidar de mim, são as pessoas que me machucam, como que fica o entendimento dessa criança de entender a dor do outro? Né? Se meu pai fala que me ama, muitas vezes coisas que a gente vê, que eu já vi no consultório muitas vezes, mas eu faço isso para o teu bem. Como que fica o entendimento de que é bem, que é mal na cabeça de uma criança que escuta isso de um pai que está batendo nela ou fazendo qualquer outra das coisas?
né? Então, o abuso físico ele tem muito dessa correlação muito direta com o desenvolvimento de comportamento agressivo, assim como o comportamento antissocial. Até porque as crianças elas têm uma dificuldade de conseguir expressar o que está acontecendo com elas, né? Então, as crianças não entendem muito bem, né? Eu gosto de brincar e falar que a gente vem para esse mundo sem saber a regra desse jogo, né? Não tem tutorial. Quem vai ter que passar o tutorial para a gente vai ser os pais, vai ser as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é uma coisa muito essencial. Então, quando eu tenho pessoas que me machucam e falam que isso é para o meu bem, isso é muito complicado. O outro fator que a gente fala é muito sobre a negligência. A gente vive numa sociedade hoje que time is money, de que até quando a gente fala sobre qualidade de vida, ele tem uma definição que eu gosto muito, que diz que ter qualidade de vida é ter tempo para fazer tudo o que você quer. Uhum. Muito difícil ter essa qualidade de vida, né? Claro. Mas a gente vê, por exemplo, numa realidade brasileira, pais que infelizmente precisam trabalhar muito para conseguir dar uma condição de vida ok para os seus filhos, né? E eu acho que isso é uma importância de que a gente não está aqui para achar culpados, a gente está aqui para fazer um entendimento do fenômeno, né? Claro. Então, muitas dessas crianças, elas vão ser crianças e adolescentes, tá? Estou falando de ser humano em geral, mas isso é bem um fator que a gente vê na infância e na adolescência. Mas a negligência, ela é muito danosa, porque eu não existo. E não existir para um ser relacional como nós é muito doloroso, né? É uma coisa que machuca demais. Modelos agressivos. As pessoas sentem-se transparentes, não é? E terem atos de grande impacto na vida dos outros, e de mídia e não sei o quê, é uma forma de se tornarem visíveis, não é? Uhum. Nem que seja uma vez, né? Claro, teve uma época aqui na região metropolitana de Curitiba que tinham organizado um suicídio em massa, né? Estavam organizando via WhatsApp, conseguiram felizmente detectar e impedir que isso acontecesse. E quando perguntaram do porquê que os adolescentes estavam programando isso, eles falaram assim: a gente pede melhorias na escola, a gente pede que eles olhem para a gente, que eles escutem, e ninguém escuta. Se a gente fizesse isso, eles iam escutar. Claro. Então, né, ferramentas de resolução de problema muito simplistas, porque é adolescente, mas dá para entender muito sobre essa questão da negligência, de como isso é bem danoso. Né? E também a gente entra aqui na negligência de pais, a gente fala muito sobre vício de tecnologia nos adolescentes e nas crianças, mas tem pais que não sabem usar a tecnologia. Né? Então, eu tenho clientes meus que falam: a minha mãe não fala comigo, ela chega em casa, ela vai direto para assistir Netflix ou ficar com as amigas no WhatsApp. Daí o que ele faz? Ele bate na irmã. Daí a mãe vai lá, levanta para brigar com ele, porque pelo menos enquanto ela está brigando, ele existe. Né? Então, a negligência é muito danosa nisso. Sem dúvida. Modelos agressivos, você acha que dá para... Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, se eu preciso correr. Estamos à vontade, estamos nos 52 minutos, mas apesar de eu prever normalmente 1 hora, invariavelmente prolongamos até à 1h30, portanto... Tá, então tá tudo bem. Então, eu posso passar aquele vídeo sobre modelos agressivos, que eu acho que é bem importante, e Claro que sim. Claro você quer que eu passe ou... Sim, partilha do teu lado é preferível. Perfeito. Então, deixa eu partilhar. Eu ia só fazer um alerta que este vídeo tem linguagem que pode chocar algumas pessoas, exato. Portanto, às tantas podem tapar os ouvidos por uns segundos, se sentirem assim, ou se tiverem crianças, é a altura de as mandar sair. Tem um linguajar. Então, assim, só obrigado, tio, é importante falar isso, porque tem linguajar pesado. Mas esse vídeo foi gravado, né, por uns amigos num jogo que se chama League of Legends, que é hoje o jogo mais jogado no mundo, né? E, na verdade, eu vou deixar que o jogo fale por si, depois eu falo um pouquinho sobre esses modelos agressivos. São 2 minutos, quase 3, não é? São quase 3, isso. Ok. Deixa eu... E eu vou puxar agora. Pode pôr a passar. Vou passar em tela inteira, então. Tá. Filha da puta! Pô, vou te dar. Olha aqui, guri, ó. Não tem que ficar te pedindo essa merda. Essa merda é minha. Mas eu tô saindo. Geraldo, mas eu tô saindo. Olha aqui, guri. Eu não vou ficar te pedindo. Essa merda é minha. Por que esse cara tá debochando a minha cara aqui? Sai! Sai! Vai tomar no cu dele. Sai daqui. Não tem que ligar. Sai fora. Mas eu tenho que tirar. Sai! Eu não vou deixar mais tu jogar.
Eu não vou deixar mais tu jogar. Eu não vou deixar mais tu jogar com esse cara. Ele ficou debochando da minha cara, ele vai ver só. Sai! Sai, eu te falei. Não, eu vou excluir tudo isso aqui. Eu não quero. Dá um jeito. O outro ficar debochando, vai tomar no teu cu, filho da puta. Tu não sai perto de mim, eu vou quebrar esse computador na tua cara. Desligar, senão eles vão Sai. vir. Eu não quero saber, eu quero que eles ouçam mesmo. Sabe por que tu vai passar vergonha? Porque quando eu te pedi, era pra te ter me dado na hora. Eu tava saindo ali. Mentira! Tava dando satisfação pra eles primeiro. Não. Olha, eu não quero mais esse jogo aqui no meu troço. Não quero. Tem que só tirar aqui pra sair, ó. Não, eu quero que tu delete isso aí. Vai, vou. Então tá. Peraí. Sai, tu não me obedece, Boninho. Eles estão ouvindo. Eu não quero saber se eles estão ouvindo. Vou tirar eles. Eu não quero saber. Ah, tu não me obedece, eu te peço o computador, tu não leva a sério, tu fica aí, né? Ah, tu tá com vergonha, é? Pra me indicar que não tem vergonha. Só tirar pra eles não ficarem ouvindo, mãe. Por favor. Eles vão ouvir o quê? Pedindo aqui, ó, por favor, eles estão tudo ouvindo, seguindo, por favor. Ótimo, vão vir sim. Vão vir pra te nunca mais jogar. Olha isso, você tava saindo lá, mãe. Ah, tá louco? Tá muito bom antes quando eu não pegava meu computador, sabia, Júnior? Vai, dá licença, sai daqui. Só quero tirar pra eles não ouvirem nada. Eles não estão ouvindo, eu tô no meio. Não, mãe. Olha aqui. Foi mal aí, pessoal. Olha, ó, eles estão tudo vindo aqui, tá louco? Acho que voltamos. Então, Este vídeo, para as pessoas perceberem, não é? Há um filho que está a jogar com os amigos, não é? E é o diálogo que a mãe tem com o filho, e a certa altura percebe-se que há alguém com quem o filho está a jogar e que está a gozar a mãe, a fazer troça da mãe e a criança dela. eu acho que assim, algumas pessoas vão falar assim, mas irrita, às vezes o filho incomoda. Só que assim, a gente tem que pensar quem que é o adulto da relação, né? Quem que precisa ter um conjunto de comportamentos para lidar com isso de uma maneira mais apropriada. Né? E às vezes quando a gente vê, as pessoas falam, meu filho, eu vejo na clínica isso acontecendo. Meu filho está muito agressivo porque ele está jogando esses jogos. E daí quando você vai ver a interação entre pais e filhos, é uma interação extremamente agressiva, baseada, talvez passou um cachorro aqui, baseada em insultos, né? Então, assim, você vê que modelo que você está, né, passando para o seu filho. É aquela coisa de que a gente se espelha muito nos nossos pais nesse sentido. Há um vídeo também muito interessante, eu depois da sessão hei de deixar em comentários, que é de uma campanha, tenho ideia que feita na Austrália, que é os filhos reproduzem os comportamentos que veem nos pais, não é? Portanto, se o pai é alcoólico, muito provavelmente o filho também há de beber. Se o pai agride a mãe em casa, o filho também provavelmente vai fazer a mesma coisa. É evidente que há sempre exceções, isto não é... Claro. Não é? Se o pai fuma, o filho fuma. Portanto, também não é tão simples assim, né? Claro, não é linear, não é? Obviamente que há exceções, mas tendencialmente os filhos copiam os comportamentos que veem dos pais. Antes de avançarmos, temos aqui muitos comentários e eu vou deixar aqui assim uns de cada vez. Jorge Pinheiro diz, boa noite a todos. No entanto, existem jogos ditos agressivos, como o GTA, que existem há décadas e não estavam ligados diretamente à violência na vida real. Atualmente é que me parece a desculpa por má influência mais fácil do que a desculpa por má educação ou por pura e simplesmente os adolescentes, e não só, sejam abandonados tendo o computador como principal família. E de facto é um pouco isso, não é? A questão que falavas há bocadinho, e que o Michael do acompanhamento, não é?
se nós usarmos as consolas ou o computador como a maceca, não é? Depois não nos podemos queixar. Eu acho que tem uma coisa bem importante. Cabo, não é? Exato, e assim, acho que tem uma coisa bem importante de dizer. Se meus pais não me dão modelo, se os meus pais não me ensinam um conjunto de valores para que eu viva em sociedade, quem vai ensinar? Né? Então, entra bem nisso, assim, né? A gente vai ver que, por exemplo, essas influências que as pessoas falam, elas vão entrar no lugar onde deveria ter tido o aprendizado. E, gente, quando eu falo assim de pais, eu não estou falando só de pai, mãe e tudo, cuidadoras, pessoas que estão responsáveis pela criação dessa criança, né? Todo mundo é o tio, é o irmão mais velho, é a avó, não é? A sociedade também é responsável, né? Claro. Nós temos aqui Opa, desculpa. O Abílio Carvalho diz a banalização da violência com a criação dos heróis de facção que matam e que nos vários países por vezes são desculpados por matar o adversário, a própria sociedade que apoia o ato de destruição e que o glorifica, será que não se pode considerar que a violência não será uma doença? Às vezes, os níveis de violência às vezes de facto atingem determinados níveis, não é? São preocupantes, né? Mas, assim, é bem aquela questão de... a gente está vivendo um momento de bastante intolerância, né? E falta de empatia e respeito com o outro. E a tendência, quando a gente está passando por esses momentos, é que a violência, ela aumente mesmo. Né? E não é independente do momento que a gente está passando, independente se tem TV, se tem videogame, se tem tudo. A gente vê sempre essa proporção. Quando a intolerância, né, o preconceito, todas essas coisas aumentam, automaticamente a violência também vai aumentar. Susana Cruz Águas juntou-se a nós já há 10 minutos. Está a ver o atraso com que eu estou aqui assim nos comentários e diz boa noite, cheguei atrasada, boa noite Susana, obrigado por se juntar a nós. E mais recentemente fez um comentário que dizia não conheço esse jogo, o League of Legends, aliás tenho filhas e não jogam isso, deve ser por isso que não conheço. Exato, não é? Se for como eu, também conheço os jogos através dos meus filhos, porque eu também não jogo. E que bom! Não, por acaso não sei se será bom, porque há benefícios que nós podemos tirar dos videojogos, e sobretudo quando começamos a chegar à minha idade, começamos a preocupar com os Alzheimer, com essas coisas todas. O videojogo mantém-nos um pouco ativos e despertos em termos cerebrais relativamente a isso. Mas isso dá para outro show, não é? Exato. Mas a Susana Cruz Águas acrescenta que as tecnologias são muito positivas até um certo momento, mas a partir do momento em que se torna viciante, é doentio. Tenho filhos de amigas que estão todo o dia a jogar Fortnite, porque os miúdos têm 3 meses de férias e os pais têm que ir trabalhar. É complicado. É de facto complicado, mas se quiseres fazer um comentário sobre isso... Foi aquilo que eu falei, né? A gente vive nessa sociedade que os pais, infelizmente, não podem dar toda essa estrutura e tudo. Mas acho que daí cabe também procurar alternativas, que a gente até estava falando antes de entrar, né? Alternativas, né? Do tipo, quando puder sair com o seu filho, sobre essas coisas, limites de horário, limites de... né? Estou de férias, eu posso jogar os 24 horas, acho que não é bem assim, vamos intercalar com outras atividades que você pode fazer. Mas temos que arranjar alternativas, porque se não lhe arranjarmos alternativas, eles vão fazer aquilo que têm mais à mão, não é? E que têm mais à mão é o celular, é a consola, é o computador, e quando os pais não estão em casa, então não tem limite, né? Mas exatamente, não é? O Tiago Rezende também comenta, os videojogos representam atualmente a forma mais expressiva e envolvente de escapismo intelectual. Não será talvez pertinente ponderar que menos jovens e adultos entretidos em videojogos serão mais jovens e adultos propensos a cometer crimes? Estes políticos acho que não entendem o que é o crime, não é? E é pertinente esta questão, porque de facto as pessoas, através é a mesma coisa com o cinema, não é? Nós no cinema projetamos-nos nos heróis que vemos na tela, não é? Isso faz-nos esquecer os problemas do dia-a-dia durante 2 horas, não é? E isso acontece também um pouco com os videojogos. Portanto, se nós tiramos aquilo que as pessoas têm
para, digamos, sublimar ou ultrapassar as suas contrariedades, não é? Chega a certa altura, as pessoas não têm mecanismos de escape, não têm válvulas de escape. Isso é perigoso porque um dia arrebenta, não é? Exato, e eu acho que os jogos, eles, na verdade, assim, a gente tem que pensar que os jogos é de uma indústria que ganha dinheiro, o foco deles é terem lucro, né? Então o jogo, ele é desenvolvido para que ele seja realmente, né, você se entreter, você vai gostar, existe milhares de jogos, você com certeza vai gostar de algum, né? E aquela coisa, às vezes você pega uma pessoa que a vida real dela não tem muitas coisas gratificantes e reforçadoras. Quando ela entra no jogo, ela consegue isso. Então é uma forma de escapismo realmente. Sem dúvida. O João Maruta acrescenta também que há pais que preferem ter os filhos em casa fechados no quarto do que na rua, a brincar, fumar, etc. E essa postura vai refletir-se depois no comportamento da criança. Imagino também que o João Maruta aqui também se esteja a referir que isto tem potencial, digamos, de hiperproteção, não é? Chega a certa altura, as crianças também deixam de estar expostas ao risco e quando se confrontam com ele, deixam de saber como lidar com o risco. Portanto, nós também temos de ter alguma cautela, imagino eu, não é, Luísa? Tu és psicóloga, portanto saberás melhor do que eu, de não, digamos, fazer a certa altura uma hiperproteção, porque isso tira as defesas aos nossos filhos, não é? Exato. E o João Maruta, quando tu manifestaste a preocupação da hora, acrescentou está bom, não é? Que bom! Mas eu acho que a gente tem que levar isso muito em consideração, né? O Luís também, já um comentário feito aqui há um tempo atrás, dizia que estava muito interessante e acrescentou, ainda relativamente à questão da campanha, legal. A campanha que eu tinha referido, este é o link do vídeo. Obrigado, Luís, por esta ajuda. E o Luís também acrescenta, os miúdos são muito mais visuais do que auditivos, não é? E os jogos acabam por juntar as duas coisas, não é? Exato. Se você... eu acho muito engraçado, né? Às vezes você vê as pessoas falando para crianças do tipo, se comporta que nem adulto. E não tem como se comportar que nem adulto, porque é uma criança, né? E não adianta o pai ficar falando, olha, você não pode, né? Você tem que tentar igualar com a ideia, mas assim, não adianta, a gente fala, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não funciona para crianças. Então, sempre o discurso dos pais tem que vir junto com as atitudes deles, senão confunde, né? O João Maruta, então o Tiago Rezende, o João Maruta dizia, portanto, eu quando andei na escola também tinha 3 meses de férias e o meu pai mandava-me para a rua brincar e também tinha PC. Pronto, esta é a questão, de facto, as crianças têm que aprender também a criar as suas próprias alternativas, também porque se são sempre os pais a criarem-nas, elas deixam de ter essa competência, não é? Exato. E o Tiago Rezende acrescentava que a Evelise identificou o problema. A sociedade está intolerante e isso motiva o pior de nós. A história do século XX já nos mostrou isso, pelo menos uma vez. Carla Oliveira diz, independentemente de concordar com o que tem vindo a ser dito, continua a ser da opinião que hoje em dia os jogos estão feitos para explorar as fraquezas humanas e não para divertimento. E isto, gostava de ter o teu comentário. Então, Carla, eu entendo, né? Mas é bem aquela ideia que eu estava falando sobre... É uma ferramenta. Como que a gente vai utilizar uma ferramenta? Eu acho que tudo em excesso, tudo como única opção, independente de qualquer atividade que eu vá fazer de lazer, é demais, né? Então, se eu fizer exercício físico demais, vai me causar problemas físicos. Então, eu acho que os jogos eu não acho que ele talvez explorar essas fraquezas humanas, né? Se a gente vai pensar, jogar é uma coisa do ser humano que vem lá da Grécia Antiga. Nós temos Eu não sei se a Carla não se estará a referir, quando fala em explorar as fraquezas humanas, à questão da dependência e se relacionando isso também com, digamos, se aproveitar, a parte financeira da indústria que também lucra com isso, não é? Portanto, exato. E foi bem aquilo que a gente falou, né? O porquê que violência vende?
porque a gente consome ela. Né? Então, a indústria, como sendo uma empresa, eu acho que agora está começando uma movimentação por parte das empresas de jogos a começar a pensar melhor sobre o que eles estão desenvolvendo. Né? Até saiu, acho que 2 meses atrás, saiu da Sociedade Americana de Pediatria, e eles estavam falando sobre todos esses papéis, né? Da importância de você... das empresas fazerem jogos que sejam mais pró-sociais também, de poder explorar essas coisas positivas também do ser humano, não só as coisas negativas. Já existem alguns jogos que têm esses mecanismos, né? Quando você tem interações com os personagens do jogo muito agressiva, você acaba ficando sem opções de ter interações que não são agressivas. E isso te prejudica pra caramba no jogo. Então, eu acho que são coisas legais que podem ser implementadas dentro dos jogos, né, mas acho que a gente tem um caminho muito grande para percorrer para que a gente consiga, né, realmente, assim, beleza, você pode, mas também conseguir colocar concordos de questões das potencialidades do ser humano também nisso. Relacionado com o que a Carla Oliveira disse, o Tiago Rezende diz: concordo com a Carla, eu sou gamer e vejo cada vez mais empresas a criar jogos em função de viciar o gamer e obrigá-lo a gastar dinheiro que não tem. As crianças estão diretamente na mira destas práticas. Isto, imagino que o Tiago esteja a referir-se às loot boxes e esquemas semelhantes a esses, não é? Existem algumas empresas de que agora elas estão implementando os mecanismos de avisar quantas horas vocês estão jogando. Daí aparece um recado na tela falando: você já está jogando há 2 horas, levante, vai fazer outra coisa, depois volta. Então, eu também concordo, né? Os jogos são feitos para lucrar. Eu acho que, né, bem uma questão, é uma indústria, uma empresa. Concordo também com o que disseste, ou seja, que as empresas de jogos e as plataformas de dispositivos, por exemplo, como a Google, a Apple, Samsung, e só para dizer algumas marcas, que não me pagam para eu dizer mais nenhuma, estão também a ficar mais conscientes da importância da saúde e do bem-estar dos seus clientes, ao fim e ao cabo. E então começam a criar sistemas para atenuar algumas dessas funcionalidades. Por exemplo, a King, que era a empresa que produz o Candy Crush, tinha um alerta para as pessoas quando elas tivessem atingido determinado gasto financeiro. Mas começou a receber, e então mandava uma notificação, mas começou a receber reclamações dos clientes, dos jogadores. Não quero saber quantas horas eu estou jogando. Exatamente. Portanto, às vezes nós também não somos amigos de nós próprios, não é? E eu acho que né? Acho que depois o Thiago vai falar uma coisa importante que eu também vou... Eu estou acompanhando os comentários agora. Ok. A hiperproteção. O João Moruta diz claramente a hiperproteção, mas isso chega-se a refletir em absentismo escolar, é verdade. Até porque a hiperproteção impede que a criança vá criando mecanismos de lidar com frustração. Né? Então, cada vez que ela vai crescendo, mais prejuízos ela vai começar a ter na vida dela, porque ela não consegue lidar com frustração. Isso entra dentro dos jogos também, né? A gente vê pessoas que quebram o teclado, quebram, né, a mesa e todas essas coisas. Portanto, estás a referir-te ao rage, não é? O gaming rage, de pessoas que não conseguem fazer as coisas e há muitos vídeos nesse género no YouTube. De acessos de raiva, não é? Que as pessoas têm, que é muito comum. E que às vezes são instigados a isso, isso muitas vezes roça e cruza-se com o cyberbullying, não é? Sim. De pessoas que são trolladas por griefers, não é? Que é o termo técnico, digamos, dos gamers, não é? E que depois produzem esse tipo de reações. O Luís Fernandes também acrescenta: atualmente os filhos perdem-se em casa e não na rua, os pais sentem-se tranquilos porque têm os filhos à vista. Mas não sabem o que eles estão fazendo, que é um problema. E o Tiago Rezende ia acrescentar loot boxes principalmente e simulação de casinos agora também. E de facto esta é uma tendência recente e que, se não estou erro, no GTA 6 que surge um casino virtual, não é? Aqui no Brasil é proibido esse tipo de ferramenta, né, de loot box.
Mas eu estou percebendo, né, em alguns jogos que eles já estão inserindo isso, e são jogos que são... Então, assim, aí que entra um problema, porque o jogo é de um outro país com uma legislação diferente da nossa. Exatamente. Quando esse jogo entra no nosso país, por exemplo, que o loot box é uma prática que não é proibida no Brasil, como que fica? Né? E a empresa, eu acho que daí também a gente precisa pensar um pouco em regulamentações específicas para os jogos. Né? Quando a gente vai fazendo essa transição, né? A esse nível, por exemplo, as autoridades que regulamentam os jogos de azar, os jogos de casino na União Europeia, 15 delas, incluindo a portuguesa, já consideraram que as loot boxes são mecanismos de jogo de azar e, como tal, devem ser proibidos a menores. Entretanto, o Reino Unido e a Holanda saíram um pouco dessa posição, mudaram e consideram que o Reino Unido que não, e a Holanda que só em determinadas circunstâncias. Entretanto, o Demétrio Gereissati também se juntou a nós. Boa noite, Demétrio, obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para nos estar aqui assim a acompanhar. E Demétrio diz: boa noite, assunto muito importante, tratado com clareza e seriedade. Parabéns, Tito e Evelise. Infelizmente existe um grande interesse comercial por trás de tudo isso. E é verdade. Existe. E daí também a importância de sensibilizarmos as crianças e os jovens e os pais para isso. De uma utilização, né? Então a gente vê, por exemplo, quando existia muito comercial de cigarro na televisão. Né, que eles fizeram, tiraram o comercial do cigarro, diminuiu, mas tem pessoas que ainda continuam. Então, eu acho que isso é uma coisa, existe um interesse, a gente também não pode pensar que as empresas de jogos é uma empresa que está totalmente preocupada com a saúde mental, né? Ela está preocupada em lucro, e é isso que também, até quando a gente vai conversar, eles falam, mas você tem que pensar que tem um interesse econômico. E daí que entra também, porque não dá para a gente só ter um interesse econômico, né? Tem que ter uma responsabilidade social dentro dessa empresa. Sim. E é nesse ponto que eu acho que a gente está começando a caminhar, de conversar com as empresas e falar, olha, qual que é a tua responsabilidade social nisso tudo? Né? O que você está fazendo para talvez também tentar mitigar que coisas negativas aconteçam com o seu público, né? Eu fiz uma pesquisa que eu acho que é até importante sobre cyberbullying em jogos online, e uma das coisas que eu discuti muito nessa pesquisa foi se a empresa dá o local para que a violência esteja acontecendo, qual que é a responsabilização da empresa nisso? Porque o local é dela, ela que está oferecendo aquele local onde a pessoa está sendo vítima. E aí? Como é que fica isso? Né? Sim. Isso prende-se muito ao que tinhas no teu último slide, que é, na realidade, e isto é uma responsabilidade de todos, incluindo da indústria, não é? De todos. Eu sempre gosto de deixar essa frase para todo mundo refletir, porque toda vez que acontece algo, uma tragédia como a gente vê, isso sensibiliza todo mundo, né? E eu acho que essa hora é uma hora da gente parar e refletir sobre como a gente está interagindo com as pessoas e que realmente que tipo de estrutura de sociedade a gente está oferecendo, né, para essas crianças, para esses adolescentes que são novos no mundo, né? Igual eu disse, eles vêm para esse mundo sem saber as regras do jogo, não tem tutorial para eles fazerem sozinhos, eles vão precisar dessa sociedade, né, desses cuidadores e de todo mundo e do governo para que proteja e ensinam eles o que é o certo e o que é o errado. Então, eu acho que antes da gente apontar os dedos, né, e botar a culpa em coisas externas, eu acho que a gente deveria parar e refletir aonde que está a nossa responsabilidade em observar a saúde mental desses adolescentes, levar em consideração o sofrimento, né, que no Brasil, não sei se tem esse termo em Portugal, que é mimimi. Sim. Tem, de mimimi, porque essa geração aí é tudo um bando de gente que é mimimi, que não consegue... Sim, eu, não é? Eu tenho, então, assim, eu acho que quando você fala isso e você menospreza o sofrimento do outro, você está ensinando para ele que o sofrimento de ninguém é importante, né? Então, eu acho que aí entra bem essa nossa questão de uma responsabilidade como sociedade, em cuidar dessas crianças e adolescentes e cuidar de todo mundo como sociedade, não só crianças, para que esses massacres, essas tragédias
parem de acontecer e pelo menos diminuam, né? Porque realmente está muito preocupante os dados que a gente está tendo. Antes, ainda temos aqui assim mais dois comentários. Uhum. Luís Fernandes diz: alguns investigadores defendem que a hiperproteção às nossas crianças e jovens pode ser uma forma de maltrato. Gostei bastante dessa visão. Porque você na verdade, tá negando um conjunto de comportamentos para essa criança saber se virar. Você está tirando dela essa possibilidade. E óbvio, né? Quando a gente não tem muita resistência e comportamento para lidar com frustração, a gente vai ter inúmeros prejuízos. Sem dúvida. E o Tiago Rezende comenta ainda que jogos feitos sem orgulho nenhum na criação do seu mundo, da jogabilidade e das suas mecânicas, são vistos como jogos sem alma, que simplesmente existem para criar modelos de monetização. A cultura gamer denuncia isto quase diariamente. E não sei se queres pronunciar sobre isto, estarás mais dentro do que eu, com certeza. Não, concordo plenamente com o Thiago, né? Eu acho que a gente tem uma... Né, eu que sou old school, né, gamer old school, posso dizer assim, a gente vê que antigamente tinha uma preocupação muito grande em você fazer um jogo principalmente os jogos online, onde você precisava das outras pessoas para poder fazer coisas nos jogos, né? Ele falou outro comentário sobre Stardew Valley, que é um jogo muito legal. É uma questão de, assim, uma preocupação em fazer um ambiente que seja legal, e não só em ganhar dinheiro. Né? Às vezes as pessoas falam, vamos fazer qualquer jogo aí para vender e todas essas coisas. Então, de que seja um produto muito bem feito e com uma responsabilização. Eu acho que isso é bem importante. Eu não tinha visto este comentário, que era o que estavas a fazer. Jogos como Stardew Valley entretêm gamers de todos os tipos a cultivar quintas, ajudar pessoas com os seus problemas e a criar um caminho para a felicidade através do trabalho árduo e da recuperação de uma comunidade. Este jogo bateu recordes de vendas do Steam, talvez deve-se pôr os olhos em exemplos desses, não é? O oposto disto, em conversas com o Tiago, ele diz-me de casos que jogos que são lançados com grande barulho mediático à sua volta, que as pessoas os compram muitas vezes em pré-order, e que depois, quando o jogo é lançado, na realidade é um embuste, porque não estão completos e coisas assim nesse género. E de algumas das conversas com o Tiago, ele vai-me contando também deste tipo de... Acontece. Eles vendem numa versão, eles vendem o que a gente chama, né, vendem na versão beta ou na alfa, e quando eles lançam, ou eles desistem do jogo, ou simplesmente vai incompleto. Então isso também é um problema, é só uma preocupação em ganhar dinheiro mesmo. Sem dúvida. E um alerta também das conversas do Tiago que ele me vai fazendo, que é aqueles jogos que são baseados em subscrição e que nós na realidade pagamos, mas não ficamos na posse de nada. É verdade. E isso também é um risco, porque se a empresa falir ou qualquer coisa assim nesse género, nós já pagamos ali e ficamos sem o bem que adquirimos, não é? Eu acho isso uma coisa muito legal que o Thiago trouxe, né? O Stardew Valley é um jogo que a violência que tem é contra os bichos do mundo, né? E é um jogo colaborativo. Eu acho que esse é o ponto, né? Uma coisa interessante de falar é que o World of Warcraft, que é um dos jogos mais jogados, ele lançou a versão do Classic. Foi há 2 semanas atrás. 2 semanas? Ele lançou e foi todo mundo voltou a jogar. Porque essa característica, quando ele era lá no começo, há 15 anos atrás, era de colaboração, você não conseguia fazer nada sozinho. Eu acho que resgatar esses jogos colaborativos é uma ideia muito legal. Sim, senhora. Olha, Vinícius, nós já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, já vamos com 1h23. Continuam com 14 pessoas interessadas a ouvir-nos, mas também não quero esticar a paciência das pessoas. Eu ia-te deixar uma pergunta, ia falar, enquanto tu refletes relativamente à resposta, eu vou falar do que é que nós, amanhã, que é terça-feira, que é normalmente o dia em que eu faço os lives, tu é que não tinhas disponibilidade para terça, a maneira que fizemos hoje, de maneira que eu deixava-te a pergunta para tu, entretanto, refletires, que é
Ok, então o que é que os pais podem fazer quando os filhos querem, e estamos a falar de situações que vejo de crianças muito pequenas, com 8, 9, 10 anos, e que querem jogar Counter-Strike, que querem jogar CS, GTA V, que são jogos tradicionalmente que têm São violentos. classificação para idades que não os 8, os 9 ou os 10 anos. Vais pensar nisso uns segundos, que eu, entretanto, vou mostrar aqui assim a outra sessão que vamos ter amanhã, à mesma hora, às 21h30, com a Rita Brito e com a Patrícia Dias, que desenvolveram um projeto muito interessante que se chama Happy Kids e que versa sobre aplicações seguras e benéficas para crianças felizes. A Rita Brito e a Patrícia Dias têm trabalho desenvolvido nesta área. É uma área que eu acho muito importante, porque na realidade existem tantas aplicações que para um pai saber, ou uma mãe, quais são aquelas que poderão ser boas para os seus filhos e que os seus filhos poderão utilizar, é por vezes uma tarefa complicada e muitas vezes também os pais orientam-se de ouvido. Portanto, o filho do filho joga, o amigo do filho que joga não sei o quê, ou que usa esta aplicação ou aquela, e nós, como não as usamos, não sabemos se são indicadas ou se não. Este é o tema, portanto, para amanhã. Apareçam, será uma sessão importante e relevante. O tema é interessante e a Rita e a Patrícia têm informação importante para nos passar. Antes de te passar a ti, Evelise, ver se há aqui mais duas questões, ok? Luís Fernandes que diz muito, muito interessante, obrigado Luís, eu também achei. O Tiago Rezende diz foi uma boa sessão, obrigado nós Tiago também por estares aqui assim connosco. O Luís diz parabéns Tito e à Evelise Carvalho pelo seu fantástico trabalho e pela partilha, foi uma boa sessão e dá para ver que as pessoas também gostaram. Evelise, para encerrar, agradecer-te mais uma vez o teres estado aqui assim connosco, teres tirado tempo para fazermos o teste, teres tirado tempo para estares hoje aqui assim connosco. As pessoas, como dá para ver, o António João Silva também diz muito bom, também gostaram. O Jorge Pinheiro também acrescenta que, Evelise, muito obrigado pelo contributo, pleno de interesse e conhecimento, e é sempre um prazer aprender nestas sessões recheadas de convidados e participantes fantásticos. Até breve. Fantásticos é quem nos acompanha, Jorge, um abraço para si e que nos acompanhe mais vezes também. E o João Maruta também acrescenta, não consigo ver problema em jogar meia hora, uma hora de Counter-Strike, o problema será passar dias a jogar, e eu acrescentaria, depende da idade também, imagino, eu não sou jogador, não conheço o Counter-Strike em pormenor, sei que é um jogo que tem uma classificação etária, se não estou em erro, para 16 anos, 16. Eventualmente mais jovens. E a Carmen Leite não me tinha percebido também que estava connosco, muito, mas muito bom, gratidão é nossa, Carmen, por nos estar a acompanhar. O Abílio também diz, como sempre, um ótimo live para nos esclarecer. Obrigado pela sua presença, Abílio, e pelas questões que nos colocaram. E Evelise, e agora dizia-te então o que é que os pais podem fazer quando o pequenininho tem 8, 9 ou 10 anos, quer jogar GTA, Counter-Strike ou algo assim. Então, eu acho que hoje pode fazer uma metáfora e pensar o seguinte: se teu filho fala que ele quer andando sozinho para a escola com 8 anos, o que você faz? Você ensina para ele, você mostra para eles quais são os riscos, você mostra para ele que ele ainda não tem a idade apropriada para poder utilizar, para poder fazer isso, e de que quando ele crescer ele vai poder. Então eu acho que quando a gente está falando de questão de jogos, segue o mesmo modelo.
né? Quando a gente vai falar, a Sociedade Americana de Pediatria fala que crianças não deveriam ter acesso a mídias violentas até os 6 anos. Imagine, olha o desafio que a gente tem, né, de não ter contato nenhum. E eu concordo, acho que nenhuma criança até 6 anos, acho que ninguém deveria ter contato com violência, né? Mas ele diz até os 6 anos. Então, eu acho que, assim, o diálogo é sempre a ideia. Então, meu filho quer, olha, não é para tua idade, tem idades, quando você tiver aquela idade você pode jogar. E eu acho que aí entra também uma questão de hierarquia, de respeito, de obedecer às regras, que é importante que os pais mantenham, né? E se o jogo tem uma classificação de idade, é porque não é apropriado para idades menores do que aquilo, né? Sem dúvida. O João Maruta acrescenta, se os vamos proibir, eles vão jogar porque vão sacar o jogo e jogar à revelia, isso é bem pior, pelo menos minimiza o risco. Ou joga junto, né? Acho que pode isso, jogar junto com ele, e é uma boa oportunidade para você ensinando valores morais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Participação. Em jeito de encerramento, a Evelise tem uma página que está a precisar de ter mais seguidores. Portanto, visitem... E conteúdo, que eu esqueço. Portanto, visitem a página e deixem lá o vosso gosto ou curtir, não é? Que é diferente entre Portugal e... Tá. Em Portugal e no Brasil. Em Portugal é gosto, do Brasil é curtir, não é? Também a Evelise integra o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, que tem este site também que podem e devem visitar, porque tem bastante informação útil. O Instituto tem também uma página no Facebook que também podem acompanhar e podem curtir ou clicar gosto. E o vídeo que a Evelise nos mostrou e que dizia porque é que não se deve jogar League of Legends sem headset. Já agora, não é só o League of Legends, não é? Quando nós temos uma câmara e um microfone ligados para a internet, temos que ter cuidado, avisar a família em casa, não é? Não vai alguém passar atrás em cueca ou qualquer coisa assim nesse género. A minha porta está fechada aqui para não correr esse risco. ou alguém soltar um impropério ou dizer qualquer coisa menos aconselhável. Portanto, esta recomendação não é só aplicável ao League of Legends, não é só aplicável aos jogos, é um pouco a tudo. Ainda um último comentário do João Maruta, pelo menos passa um tempo de qualidade, partilha com os filhos, e que muitos pais pouco ou nada o fazem. De facto, às vezes os pais dizem, e como é que eu controlo? Eu não gosto muito da palavra controlar, acho que não é chave para a educação, acho que é mais de facto o acompanhar e o partilhar. E o João diz, em suma, isto dava pano para manga, senhora, isto dava para mais uma sessão. Ainda bem que gostou desta, João. Apareça na da manhã e na da próxima terça-feira, porque serão também muito boas. Vamos encerrar. Eu vou agradecer a Evelise, muito obrigado pelo tempo que dedicaste, foi de facto uma sessão fantástica e vamos nos vendo por aí e que haja mais oportunidades para nos encontrarmos pessoalmente e não apenas virtualmente. A todos quanto nos acompanharam, Evelise, não sei se queres deixar algumas últimas palavras antes de encerrarmos. Queria agradecer a todos que ficaram assistindo, que participaram, né? Realmente é um assunto que está muito em voga, mas que ainda a gente tem muita confusão do que faz, o que não faz. Então, eu queria agradecer novamente o convite, é muito legal estar participando disso, compartilhar um pouco com vocês, o pouquinho que eu estudo, né? Porque esse mundo é tão gigante, mas consegui partilhar com vocês. Então, muito obrigada pela paciência, pela participação, e obrigada, Tito, pelo convite. Nada, foi um prazer ter-te aqui assim, foi uma sessão excelente. Até amanhã ou até à próxima terça-feira. Certo.